estamos diante aqui dessa leitura. Nós estamos de uma forma, não vou dizer resumida, né? Mas estamos conversando um pouquinho sobre o livro de Marcos. E hoje nós lemos sobre essa passagem tão importante. Irmãos, durante o período que Jesus ele dispensou dia, noite, para estar com os seus discípulos, né? Eu disse aqui para os irmãos que no capítulo 17 de João, Jesus ele dá um resumo de tudo o que aconteceu durante os 3 anos e meio. Ele esteve com os seus discípulos de uma forma bem resumida. Ele dá um relatório ao Pai, dizendo tudo o que aconteceu, enfim. E nós entendemos, irmãos, que nesses 3 anos e meio foi um curso intensivo para eles, porque havia momentos que eles estavam de madrugada, outras das vezes esse fato aqui foi acontecer na madrugada. Então Jesus nos ensinou de todas as formas. Jesus ensinava na praia, nas casas, e nas aldeias. Eles aprenderam muita coisa. E foi um discipulado muito grande. Bom, e nesse texto, irmãos, que nós lemos aqui, eu consigo entender que Jesus não quer, irmãos, que eu e você sejamos peças de vidro, me permita dizer assim, ou de porcelana, pessoas frágeis. Não quer que sejamos também, irmãos, como planta de estufa. Não sabe o que é planta de estufa? É aquela planta que é colocada em determinado lugar para proteger do sol, da chuva e das tempestades. Jesus não quer, irmãos, que sejamos pessoas como esse tipo que eu falei aqui. Mas qual é o desejo de Jesus? Qual é o desejo do nosso Deus? É que nós sejamos, irmãos, como carvalho batido. Quando nós estudamos um pouco sobre o carvalho, nós vamos ver, irmãos, que enquanto mais tempestade o carvalho enfrenta, mais as suas raízes elas se aprofundam. Eu vou repetir: enquanto mais tempestade o carvalho enfrenta, as suas raízes se aprofundam, irmãos, e não tem vento que derruba o carvalho. Nós, nesses dias de chuva e de tempestade, é comum você ver dezenas e dezenas de árvores, irmãos, que vai para o chão. Mas, irmãos, você vai perceber que não tem carvalho no chão, porque a raiz está aprofundada. É assim, irmãos, que Deus nos quer ver. Deus não quer ver, irmão, aquele crente mimimi, qualquer coisa você ir na igreja. E não, irmão. Mas o crente carvalho, irmãos, é aquele crente que não é mimimi, né? Aquele crente que é firme, aquele crente que é resoluto, irmão. Venha o que vier, haja o que vier, haja o que houver, ele está firme. O vento bate, ele faz isso, bate para cá, ele faz isso, mas ele está firme. Não precisa nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aquele hino, irmãos, não sei se está ali em Barros, que diz assim: o romper em fé, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu gosto muito da letra desse hino. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessa me levam mais para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Olha que letra linda. Se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por cima das águas. Ela termina de rompendo em fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer nessa noite: glória a Deus, irmãos. Nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Deus, irmãos, olha aqui para mim, Deus tem muitas formas de nos levar ao crescimento e ao amadurecimento espiritual. Eu vou repetir: Deus tem muitas formas de nos levarmos
ao crescimento e o amadurecimento espirituais. Às vezes, irmãos, Deus, Ele nos tira da zona de conforto. Eu não sei se os irmãos já sentiram assim, que você está no momento numa zona de conforto, né, irmão? E na zona de conforto, muitas vezes você não se dedica na leitura da Bíblia, você serve a Deus um tanto relaxado, né, irmão? O culto para você não tem importância, a escola do culto para você também não tem importância, tanto faz ir como rir, né? Você não oferta mais, não dizima mais, enfim, irmão, você está numa zona de conforto. Tem lá uma conta bancária, tem lá um trocadinho, de repente dá para viver alguns meses, ficar desempregado, enfim, irmão, está tudo bem. Final de semana, esse final de semana eu vou viajar, o outro também eu vou viajar, e deixa o culto, assim, irmãos, às vezes, irmãos, nós estamos numa zona de conforto. Às vezes Deus até permite isso para nós. Eu não sei se vocês não lembram quando os nossos irmãos estavam ali, irmão, na igreja de Jerusalém, Atos capítulo 8. Eles estavam ali num conforto muito grande, a igreja séria, tranquila, mas havia uma ordem em Atos 1 e 8, qual que é? Ficar em Jerusalém até. É até. Não vai ficar todo tempo em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Viu? E depois semeis testemunha. Depois é para sair. Depois do poder é para ficar dentro de Jerusalém, acomodado, no conforto. Já sou batizado com o Espírito Santo, já estou salvo, o nome está escrito no livro da vida, mas estava lá, né? Meio escondidinho. Mas Jesus diz: olha, ficai até do alto, sejais revestidos de poder, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Aleluia! Aí, irmãos, Jesus sabe muito bem trabalhar o crente, irmãos, que está no conformismo. Ele sabe muito bem. O que ele fez ali? Mandou o quê? Perseguição. Perseguição foi um expediente que Deus usou para tirar os crentes de Jerusalém que estavam vivendo na zona de conforto. O que ele fez? O que aconteceu com Felipe? Felipe foi para Samaria. Felipe foi pregar o evangelho em Samaria. Ele abriu uma igreja ali, irmãos, e milhares de pessoas reconheceram a Cristo. Não foi só o evangelho que foi pregado, mas teve cura divina, teve milagre, teve prodígio, teve maravilha, teve batismo com o Espírito Santo. Mas que eu vejo Felipe fazendo a cruzada evangelística. Mas por que, irmãos? Porque veio perseguição. Parece que tem crente, rapaz, que só se move, irmão, quando está na prova. Quando Jeová aperta ele, aí ele levanta e vai querer fazer a obra. Não, irmão, não espere esse expediente, não. Faz a obra quando está tudo bem com você. Faz a obra mesmo. Quantos podem glorificar a Deus? Então, às vezes, irmãos, Deus manda tira-nos de conforto. Outras vezes, irmãos, Ele nos leva para o querite, como fez com Elias. Para quê? Segundo os estudiosos, diz que querite, irmãos, era lugar de fundição. Para que se funde uma peça? Para montar ela, para deixar ela no tamanho. A pessoa precisa usar. Então, muitas das vezes, irmãos, o querite é lugar de Deus deixar você do tamanho que Ele quer. Eu vou repetir. Eu estou falando de crescimento, que Deus, irmãos, muitas das vezes nos leva para um lugar, para nos ensinar, para que nós possamos crescer, para que possamos nos amadurecer. Deus não quer um crente menino toda a vida, comendo mingauzinho, leitinho, não. Ele quer você comer mocotó, comida forte, comida que dá sustentação. E o querido, muitas das vezes, é para nos colocar no tamanho de Deus. Porque Deus só vai me usar, só vai te usar quando você estiver no jeito dele, você estiver na forma dele. E muitas das vezes, Deus, irmãos, eles
ele vê a necessidade de nos levar para águas tranquilas também. Sim ou não? Às vezes Deus, aquele crente precisa ir para águas tranquilas. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me fez espaço, guia-me às águas. Então, às vezes é perseguição, às vezes é o querite. Outras vezes, irmão, você não tem necessidade e vai levar tranquilidade. Ele está precisando de um lugar para ficar tranquilo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Meus irmãos, o que eu falei aqui na terça-feira passada? Quando nós falamos da multiplicação dos pães e peixes, depois inclusive da morte de João Batista, filho de Jesus, nós falamos que Jesus falou com eles: olha, vamos a um lugar à parte. Eles entenderam férias, eles entenderam retiro espiritual. Quem sabe algum deles ritual, até que enfim. E eles foram para um lugar. Me permita fazer aqui uma analogia, uma conjectura. Arrumaram as malinhas, arrumaram as mochilas, colocaram o que precisava. Não sabia quantos dias que ia ficar nesse retiro. Eles foram. Mas quando, irmãos, eles chegaram lá no lugar, havia uma multidão muito grande de homens, mulheres, crianças. Alguém disse que eram mais ou menos 15.000 pessoas. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, olha aquela situação, e eu penso que os discípulos disseram: olha, Jesus vai dispensar essa multidão e vai ficar conosco, porque nós estamos de férias, nós estamos descansando. Não, pelo contrário, Jesus olha e vê, eles estão como ovelha que não tem pastor. Aí Jesus disse: vocês estão muito bem, vocês têm alimento da palavra, vocês estão caminhando comigo. O que Jesus faz, irmãos? Jesus pega e diz: olha, Jesus alimenta eles com a palavra primeiro, e depois Jesus olha para ele: dá-lhe voz de comer. Você está com comida para eles, vocês alimentam essa multidão. Ele diz: meu Senhor, agora dá um parafuso, o lugar é deserto, está de noite, e lá não temos o que fazer. Mas Jesus sabia que ele não tinha como alimentar a multidão. Aparece o menino, o pão e os peixinhos, Jesus multiplica, e Jesus pega e dá para eles o cesto de pães para que ele pudesse alimentar a multidão. E depois, no fim, irmãos, quem não tinha alimento, agora tinha que recolher a multidão, recolher o que restou dos pães. Foi o que nós falamos aqui. De repente, irmãos, isso encerra. Eles vão para uma outra parte, o texto que eu li aqui essa noite, e logo obrigou que o seu discípulo subisse para o barco para passar por uma multidão. Eu imagino aqui, preste atenção aqui. Agora, o descanso e as férias estavam canceladas, porque eles tiveram que alimentar o pão. Jesus serviu ali aquela multidão. E agora encerra, irmãos, todo mundo barriga cheia, sobra 12 cestos. E agora eu penso que eles imaginam assim: olha, pronto, agora eles estão de barriga cheia, Jesus vai mandar eles embora de novo, e vai ficar conosco aqui. Sabe o que Jesus fez, irmão? Ficou com o moço, ficou com a multidão, e obrigou. Jesus não sugeriu, Jesus não perguntou para eles. Jesus perguntou, Jesus diz assim: olha, para que eles pudessem se colocar no barco e voltar lá.
ficou com a multidão. Eu vou repetir. Jesus mandou eles entrarem dentro do barco e voltarem, e Jesus ficou com a multidão. Imagine, irmãos, o que eles pensaram. Uma mistura de frustração, férias canceladas, agora Jesus manda voltar. Eu imagino o que eles pensaram. Mas eles obedeceram. Diga comigo, eles obedeceram. E o texto não indica nada que eles protestaram, que eles reclamaram, que eles disseram alguma coisa contrária. Não, o texto não fala disso. Eles entraram no barco, porque Jesus obrigou que eles pudessem voltar para trás. Tranquilo, estão voltando, comentando, não sei que assunto que estava no caminho. Mas quando chega, irmãos, na metade do caminho, já chega a férias cancelada, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Férias canceladas, retorno de uma grande tempestade. Jesus estava onde? Estava no monte orando, e lá no mar a tempestade. De repente Jesus vem andando sobre o mar. Os irmãos bem conhecem a história. Eles olham e dizem: é um fantasma. Pedro, Mateus 6, diz que Pedro pediu para Jesus que ele pudesse ir até onde estava Jesus, andando sobre o mar. Jesus falou: venha. Ele subiu no mar e começou a andar, viu o vento, tempestade, e afundou. E começou a afundar. Mas só que ele afundou onde Jesus estava. Jesus pega a mão. Mas antes disso, ele fez a menor oração da Bíblia. Qual foi a menor oração de Pedro? Nesse momento: Senhor, salva-me. A maior oração está em 2 Crônicas, capítulo 6. Foi a oração de Salomão, a consagração do Pedro. E a menor oração é de Pedro aqui: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus salvou Pedro, acalmou o vento, acalmou a tempestade. E depois que ele fez tudo isso, ele disse: tenha ânimo, sou eu. Mas, irmãos, o que nós podemos aprender nesse texto? Primeiro, olha aqui, diga comigo: Jesus, diga Jesus, trata todas as pessoas com a mesma dignidade. Repita comigo: Jesus trata todas as pessoas com a mesma dignidade. Irmãos, uma coisa era dar atenção para os seus discípulos, os seus seguidores, pessoas que estavam constantemente com ele, comendo, bebendo, dormindo junto. Agora, outra coisa era dar uma atenção especial para aquela multidão que ele nem conhecia. Mas vamos perceber que Jesus, nesse momento, ele trata tanto os discípulos e como, irmãos, a multidão da mesma forma. Ou seja, o discípulo tinha dignidade, mas também a multidão tinha dignidade. Ou seja, Jesus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Nós, irmãos, somos pessoas às vezes miseráveis, porque nós temos essa tendência de fazer acepção de pessoas. Ah, então tem um dízimo alto, agora bem, tem um carro grande, o carro. Não. Jesus nos ensina que todas as pessoas precisam ter a mesma atenção. Quem sabe algum deles disseram: poxa vida, Jesus vai ficar com essa multidão aí e vai nos deixar. Você viu o que ele fez? Ele nos mandou, brigou, que nós entrasse no barco e voltasse, e ficou com essa multidão aí. Não, Jesus não faz acepção de pessoas. Eu repito: Jesus não faz acepção de pessoas. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade preconceituosa. Eu vou repetir: nós vivemos numa sociedade preconceituosa. Tem muito dinheiro, mora bem, tem um carro bonito. Não é assim que Jesus nos ensina.
A segunda lição desse texto, diga comigo, nem sempre vai ter aviso. Os irmãos já viram aqueles crentes que diz assim, o Robert, Jesus não faz nada sem avisar. Já viu isso? É como se ele fosse a última bolacha do pacote. Não, Jesus me avisa. Irmão, ele não tem obrigação de te avisar. Ele não tem obrigação de me avisar nada. Ele é Deus. Ele é Senhor, Deus é sério. Ele não tem obrigação de nada. Jesus não podia dizer para ele, olha, vocês vão voltar, porém, vai acontecer assim, 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 assim. Ele não podia ter falado isso? Ele podia. Mas se Jesus tivesse feito isso, irmãos, eles não iriam. Você iria? Você iria? Eu não iria. Não, Jesus, que é isso? Férias frustradas. Manda voltar. Ele vai ter tempo de pensar, não, Senhor. Vou ficar aqui. Vai quem quiser, vou ficar aqui. Não, todos eles foram. Jesus não avisou nada. Mas não haveria crescimento e não haveria amadurecimento. O que eu falei aqui no início? Que Jesus, irmãos, em muitos expedientes, para mim, para a tua vida, é ao meio do teu crescimento. Amém, irmãos? Porque, irmãos, são os desertos da vida, são, irmãos, é que nos levam ao crescimento, são os vales, os desertos, que nos levam ao crescimento. Você cresce muito mais, irmãos, não quando você está por cima da montanha, não, mas é quando você está no vale, no deserto. Aleluia! Ele quer nos fazer crescer. Não reclame do que você está passando. A Bíblia diz que todas as coisas sabemos, Romanos 8, 28, sabemos. Paulo não diz quem sabe, quem pode ser, não, ele diz sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas que aparentemente são mal e as coisas que são boas, cooperam para o nosso bem. Irmão, não reclame daquilo que você está passando, não. Glorifique a Deus na prova, glorifique a Deus no vale, glorifique a Deus no deserto, glorifique a Deus com saúde, glorifique a Deus na enfermidade, glorifique a Deus com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, glorifique a Deus. Não saia da presença do Senhor, pula para o teu crescimento. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Irmãos, os antigos aqui, pastor Zé Caras, antigo, mais cenário. Você já chegou na classe, quem sabe o senhor que é professor, e chegou e diz assim, olha, guarda os cadernos. Todos os cadernos vai na bolsa. Hoje tem uma prova surpresa. Lembra daquelas provas que era rodada no mimeógrafo? A professora chegava antes, rodava a prova, e você não sabe, você nem estudou. Ela falou, hoje é uma prova surpresa. Jesus às vezes não tem prova surpresa. Na escola, o professor ensina a lição. Ensina, e depois, olha, tal dia vai ter a prova. Jesus é diferente, ele dá a prova. Ele não tem obrigação de te avisar, aleluia, é para o teu crescimento. Irmãos, quando ele nos prova, ele já nos está vendo lá na frente. Glória a Deus, como ele vai nos usar. Quantos entendem essa noite, irmão? Uma outra lição aqui, irmãos, é que nem sempre a obediência nos impedirá de sermos empurrados para as tempestades. Pastor, eles não obedeceram. Pastor, eles nos questionaram. Mas foram empurrados para a tempestade. É mais fácil nós entender e aceitar que a desobediência nos empurra para a tempestade e para as provas. É mais fácil aceitar isso, mas não para a aprovação. Pastor, o
sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou fiel a Deus, eu procuro fazer a vontade do Senhor, eu procuro me abster das coisas erradas, eu procuro ter uma vida de pureza. Por que, Senhor? Por que esta prova? Por que este vale? Irmãos, não é porque, é para quê? Eu vou dizer para quê? Eu quero, irmãos, dizer aqui com todas as letras: em tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Hoje você está chorando, hoje você está com o coração duro, entristecido por alguma coisa que está acontecendo, por um processo que você está passando. Irmãos, escute o que eu vou dizer: Deus não vai te provar mais daquilo que você aguenta. Deus conhece o meu e Deus conhece o teu limite. Como diz Jó 38:11, até aqui virás e não mais adianta. Irmão, Deus, Ele coloca um ponto final. Quando Jó diz isso, ele diz das ondas empoladas que vem no mar, e de repente, irmãos, ela não entra na terra, não mata ninguém. Então Deus tem limite nas coisas. Eu sinto lhe dizer aqui essa noite, é só mais um pouquinho de tempo. Aguenta firme. Esta prova vai passar. Isso não significa a negação do amor de Deus, não. Deus está permitindo tudo isso é para que você cresça, para que você amadureça. Eu vou repetir, não é a negação do amor de Deus, mas é uma forma, irmãos de Deus, de levar ao crescimento e ao amadurecimento. Esta prova do teu casamento tem um ponto final, viu? Esse problema financeiro tem um ponto final. Essa crise que você vive dentro da tua casa tem um ponto final. Perca firme, ore, jejue, porque o Senhor vai te dar vitória. E uma coisa que eu acho linda aqui nesse texto, encerrando essa primeira parte, uma lição muito gloriosa e consoladora, é que quando passamos as tempestades, primeiramente, irmãos, o Senhor veio ao encontro deles. Quando estava tudo com a Maria, eu imagino que eles pensaram: Jesus agora vai desabafar, vai dizer algo que poderá até nos machucar. Primeira coisa, irmãos, que Jesus fala para eles, ele diz: não temas. Os irmãos percebem que antes de acalmar a tempestade de fora, Jesus acalma a tempestade de dentro. Ele fica tranquilo, filho. Acalma a tua alma. Acalma essa tempestade que está dentro de você primeiro. Não temas, não tenha medo. Aí ele viu, ele disse: sou eu. Sou eu. Eu sou Jesus. Oh, glória a Deus. Nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui: não temas.
Jesus já estava dentro do barco com eles, entrou para estar no barco com eles. Não tema, sou eu. O que ele diz mais aqui? Ele diz, desculpa, irmãos, desculpa. Ele diz primeiro, tende bom ânimo, acalmando a tempestade dentro deles. Segundo, ele diz, sou eu. Depois ele diz, não temas. E subiu para estar no barco com eles. E aquietou-se. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento, é que toda a palavra, irmãos, toda a palavra, tudo que está registrado aqui, é para o nosso conhecimento, sim. Às vezes, você pega livros e mais livros e vai pesquisar, palavra por palavra, o que está no grego, o que está no hebraico, o que está no aramaico. Amém por isso. Mas, irmãos, o ensinamento aqui é muito maior do que o conhecimento que você tem a transmitir. Para que está escrito isso? Para que Jesus registrou isso? Irmãos, era para dar uma lição para os discípulos, sim, mas fica também uma lição para nós. Eu vou repetir, fica também uma lição para nós. Vou repetir aqui, muitas das vezes ele não vai querer te levar a águas tranquilas, mas ele vai te levar para o querite, vai deixar você do tamanho que ele quer. Tem gente que está sendo moldado aqui. Pastor, está doendo a prova. A enfermidade está me consumindo. As finanças me consomem. A crise do meu casamento é muito grande. Irmão, fica firme. Não abandone o barco. Fique no barco. Porque ele diz que Jesus subiu para estar no barco com ele. E em seguida, irmãos, como uma conclusão, o que o texto nos diz aqui do 53 ao 56? Vem de um cenário sobrenatural, que foi acalmar aquele mar. E andou sobre o mar, repreendeu o vento, revelou a sua autoridade, e agora ele chega a Genezaré, um lado oposto do mar da Galileia. O texto, irmão, não mostra Jesus pregando um sermão, mas mostra o efeito da sua presença. Presta atenção aqui, olha para mim que eu estou encerrando. Jesus não pregou sermão, não pregou ensinamento nenhum, mas quando Jesus chega lá, a primeira coisa que o texto nos vai nos dizer é que eles reconheceram Jesus. Olha que coisa linda. O que eles fizeram? Reconheceram Jesus. Irmãos, quando você procura essa palavra, me permite dizer no original, não é que eles dizem assim, eu conheço ele. Não é assim não. Eu já vi ele em algum lugar. Não tem nada a ver com isso não. Esse reconhecer aqui, irmãos, é que eles viram nele autoridade, eles viram nele poder, reconheceram ele como Filho de Deus, como Senhor. Então esse reconhecimento, presta atenção aqui, é o que levou ao milagre. Eu vou repetir, esse reconhecimento de Jesus pelos enfermos, as pessoas que estavam ali, levou Jesus a fazer milagre, porque ele foi honrado, ele foi reverenciado. Eu vou repetir de novo. Quando você reconhece quem é Jesus, não é olhar o olho dele que é azul, porque com alguns pintam de azul, cabelo comprido, bonito. Não é isso não. Olhar quem é Jesus. Eu reconheço. Foi ele que
multiplico pães, por o cego, por o surdo, por o aleijado. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. É como se ele dissesse: chegou a solução do nosso problema, porque ele é mais do que médico. Ele é o médico dos médicos. A importância de você reconhecer Jesus, de você conhecer e você reconhecer que é Jesus. Muitos milagres foram operados. A Bíblia faz questão de dizer que todos foram curados das suas enfermidades. Quantos reconhecem Jesus aqui essa noite? Você nunca viu ele, né? Você já viu de filme, fotografia, não tem nada a ver com ele. A gente não conhece. Mas uma coisa é reconhecer quem é Jesus. Essa noite, irmãos, eu creio. Eu vou dizer que com todo o meu coração eu creio que Jesus lutou, que Jesus ainda é o mesmo. Jesus, irmãos, pode curar a tua enfermidade. Jesus pode fazer um milagre. Jesus pode operar o sobrenatural, irmão. Reconheça nessa noite quem é Jesus. Que eu peço, vamos orar.